Este voo considero como um grande desafio para mim. A travessia ida e volta a Salvador à ilha de Itaparica, realizado com um drone de consumo na Baía de Todos os Santos. Este voo foi realizado com o drone DJI Mavic Air 2 e percorreu um total de 17 km e 700 metros. Este long range possui algumas particularidades que falarei em um outro vídeo, lançado simultaneamente, junto com este aqui. O link de acesso colocarei aqui na descrição deste vídeo. Não irei acelerar o vídeo, por se tratar de uma travessia difícil de se realizar. Quero demonstrar o tempo gasto para percorrer este trajeto. Agora falarei algumas coisas sobre esta bela Baía de Todos os Santos. A Baía de Todos os Santos é uma reentrância da costa litorânea brasileira localizada no estado da Bahia. Estende-se por 1.233 km², com profundidade média de 9,8 metros, chegando até 70 metros, com visibilidade de mergulho entre 10 e 20 metros. É a maior baía do Brasil e segunda maior do mundo. Em 2014, recebeu da Marinha do Brasil o título de Capital da Amazônia Azul. Dela originou-se o nome da capitania, província e atual estado brasileiro. A unidade federativa, entretanto, manteve a letra H no substantivo, conforme grafia da língua portuguesa da época. A Baía era denominada pelos tupinambás de Quirimurê, cujo significado é Grande Mar Interior. A larga e profunda baía encantou navegadores, piratas e colonizadores, bem como despertou o interesse do governo português por ser um excelente ancoradouro natural, um estratégico sítio defensivo, com águas piscosas e terras com boa fertilidade. Foi nominada em 1501, quando uma expedição portuguesa comandada por Gaspar de Lemos e acompanhada por Américo Vespúcio, cartógrafo e escritor italiano, que daria nome a todo o continente americano, foi enviada para mapear as novas terras, descobertas um ano antes por Pedro Álvares Cabral. Era o dia 1º de novembro, dia de Todos os Santos, na tradição da religião católica. Por costume, nomeava-se todos os acidentes geográficos de acordo com os santos dos dias onde os mesmos eram identificados, cabendo à Baía, portanto, este nome. A relevância estratégica do local, associada à existência de colinas e acidentes geográficos a leste, relevo que permitiria o costume medieval de fortificação das cidades, foram decisivas para que Tomé de Sousa mais tarde escolhesse a região para fundar, por ordens do rei de Portugal, a cidade que seria a sede da primeira capital da colônia portuguesa, Salvador. A Baía de Todos os Santos abrigou durante o período colonial um dos maiores portos exportadores do hemisfério sul, de onde eram enviados às metrópoles europeias parte do açúcar brasileiro e até prata boliviana, sendo o Porto de Salvador um dos que mais receberam escravos africanos no Novo Mundo. A Baía de Todos os Santos foi declarada sede da Amazônia Azul, extensão que reúne 4,5 milhões de quilômetros quadrados dos 8,5 milhões de quilômetros quadrados de costa brasileira, no dia 25 de setembro de 2014, durante o primeiro Fórum Internacional de Gestão de Baías, realizado no Palácio da Associação Comercial da Bahia, ACB, em Salvador. A proposta foi a de estabelecer um marco mundial de debates sobre a economia do mar, inteligência naval e cadeia produtiva. Penetrando 80 quilômetros adentro no continente, a Baía de Todos os Santos possui um contorno litorâneo de 300 quilômetros, perfazendo os principais limites o Porto da Barra, ao norte em Salvador, e a Ponta do Garcês, ao sul em Jaguaripe, sendo na realidade um pequeno golfo composto por 3 baías, sendo a Baía de Aratu, que abriga atualmente as instalações do Porto de Aratu e da refinaria Landulfo Alves. Suas margens possuem uma das maiores reservas de petróleo em terras continentais do Brasil. De uma barra a outra da baía, medem-se 14 metros de amplitude, sendo que da Ponta da Penha até a ponta de Itaparica temos aproximadamente 9 quilômetros de extensão. A borda leste da baía é marcada por uma retilínea e íngreme escarpa tectônica, a Escarpa de Salvador, o mais belo exemplo de um antigo bordo cristalino de fossa tectônica costeira
existente em toda a América do Sul. Por possuir muitas vistas panorâmicas do alto da Escarpa, a cidade de Salvador é conhecida também como Cidade Belvedere. Nela estão localizadas 56 ilhas, dentre as quais a maior e mais importante é a de Itaparica. Outras ilhas importantes da Bahia são Ilha dos Frades, Ilha de Maré, Ilha Bimbarras, Ilha de Bom Jesus e a Estação Ecológica da Ilha do Medo. Outras ilhas importantes que compõem roteiros turísticos são Madre de Deus, Matarandiba, Saraíba, Cajaíba, São João, Mutá, Olho Amarelo, Caraíbas, Malacaia, Porcos, Carapitubas, Canas, Ponta Grossa, Fontes, Pati, Santos, Coqueiros, Itapipuca, Grande, Pequena, Madeira, Chegado, Topete, Guarapira, Monte Cristo, Coroa Branca e Uruabu. A região é bastante procurada para a prática de esportes náuticos, como vela, remo, regata e canoagem, sendo por isso realizada muitas competições do tipo em suas águas calmas, também propícias para o mergulho e stand-up paddle. Também ocorre por lá a tradicional procissão marítima do Bom Jesus dos Navegantes, no primeiro dia do Ano Novo. A região possui uma grande diversidade natural, formada por mata atlântica, bananais, manguezais, coqueirais e recifes de corais. A Bahia foi considerada alvo de medida de proteção ambiental, através do Decreto Estadual 7.595, de 5 de junho de 1999, como área de proteção ambiental, a área de preservação ambiental da Baía de Todos os Santos. Nela estão incluídas as águas da Bahia e suas ilhas. Abrange os municípios de Cachoeira, Candeias, Itaparica, Jaguaripe, Madre de Deus, Maragogipe, Salinas da Margarida, Salvador, Santo Amaro, São Francisco do Conde, Salbara, Simões Filho e Vera Cruz. Estamos chegando com o drone, a ilha de Itaparica. Falaremos um pouco desta bela região agora. A ilha de Itaparica é a maior ilha marítima do Brasil. Está localizada na Baía de Todos os Santos, no estado da Bahia, e seus 239 quilômetros quadrados de superfície são divididos entre os municípios de Itaparica e de Vera Cruz. Tem mais de 36 quilômetros de comprimento. Estaleiros da ilha de Itaparica eram também empório de construções navais da colônia. Ali se armou a primeira quilha da Marinha de Guerra do Brasil. Nesta época, também existiam 5 destilarias de aguardente, além das fábricas de cal, 9 em meados do século XIX. Porém, a maior atividade econômica da ilha foi a pesca da baleia, sobretudo durante os séculos XVII e XVIII. Por este fato, antes de chamar-se Itaparica, era conhecida como Arraial da Ponta das Baleias. O topônimo Itaparica é originado de um vocábulo da língua tupi antiga. Porém, tupinólogos e historiadores têm opiniões diferentes sobre o seu significado. Para Eduardo de Almeida Navarro, Itaparica é oriundo do termo tupi Itapírica, que significa pederneira. Itá, uma pedra, plus pírica, faiscante. Já Teodoro Sampaio argumentava que o topônimo é um vocábulo tupi, que significa cerca feita de pedras. Frederico Edelweiss defendeu que o termo tupi foi modificado pelos portugueses que associariam a vista da ilha à vista de Lisboa para Caparica, desambiguação necessária, no outro lado do rio Tejo. O historiador Ubaldo Osório Pimentel, autor de A Ilha de Itaparica, História e Tradição, citou que o cacique Itaparica residia e dominava toda a ilha, sendo esse pai de Catarina Paraguaçu e a origem do nome dela. Santa Rita Durão, em seu poema épico Caramuru, reforçou tal hipótese quando escreveu: de Itaparica, um príncipe possante que domina e dá nome à fértil ilha. A ilha foi descoberta pelos europeus em 1º de novembro de 1501, por Américo Vespúcio, juntamente com a Baía de Todos os Santos. Porém, a ilha já era ocupada por populações tupinambás. Em 1552, o primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza, doou a ilha de Itaparica juntamente com Matarandiba, como Sesmaria, a Antônio de Ataíde, Plinipuro Conde da Castanheira.
Mais tarde, em 1556, foi convertida pelo rei João III de Portugal em capitania hereditária, passando a ser inclusa ao morgado instituído em Portugal pela mãe do conde da Castanheira, Dona Violante de Távora, em 1526. A ocupação europeia deu-se a partir de um pequeno núcleo de povoamento, fundado por jesuítas, na contracosta em 1560, onde hoje se localiza a vila de Baiacu, então denominada Vila do Senhor da Vera Cruz. Nesse período, foi nela iniciada a plantação de cana-de-açúcar, assim como a cultura do trigo, tendo recebido os primeiros exemplares de gado bovino da região. Foi ainda em Baiacu que aqueles religiosos fizeram erguer a primeira obra de engenharia hidráulica da colônia, uma barragem para o suprimento de água potável e para os serviços da povoação. A riqueza gerada nesse curto espaço de tempo levou a que corsários ingleses atacassem a ilha já em 1597. Entre os anos de 1600 e 1647, foi invadida pelos holandeses. Durante a última destas invasões, os holandeses chegaram a construir um forte na cidade de Itaparica, denominado Forte de São Lourenço. Itaparica foi palco de batalha durante as lutas de independência da Bahia, entre 1821 e 1823, com ênfase na Batalha de Itaparica, que aconteceu em mar e terra durante os dias 7, 8 e 9 de janeiro de 1823. A vitória dos itaparicanos concedeu à ilha o título de Denodada Vila de Itaparica. Foi em Itaparica que se assentou a primeira máquina a vapor em terras brasileiras, no ano de 1815, no engenho de Ingaçu. Estamos chegando à ilha de Itaparica, com o drone Mavic Air 2, sendo a nossa chegada no município de Vera Cruz. Este ponto foi escolhido por ser a localização com menor distância entre a ilha e o continente. Explicarei no vídeo técnico como fiz este cálculo e também o ângulo para aproar a aeronave não tripulada. Agora é a hora da nossa volta com o drone. Uma informação aos espectadores que estão aqui nos assistindo até agora. A nossa ida foi a favor do vento, porém a volta será contra ele. À nossa frente está a bela Salvador, capital do nosso estado chamado Bahia. Vamos, neste momento, falar um pouco da primeira capital do Brasil. A volta será longa, então vamos com informação. Salvador é um município brasileiro, capital do estado da Bahia e primeira capital do Brasil. Fundada em 29 de março de 1549 por Tomé de Souza, por conta da implantação do governo geral do Brasil pelo Império Português, está entre as cidades mais antigas continuadamente habitadas do continente americano e é a primeira cidade planejada do Brasil. A influência africana em muitos aspectos culturais da cidade a torna o centro da cultura afro-brasileira. Salvador ainda é notável em todo o país pela sua gastronomia, música e arquitetura, reconhecidas também internacionalmente. Farol da Barra. A centralização como capital junto à colonização lusitana foram importantes fatores na formação do perfil do município, da mesma forma que certas características geográficas. Situada na costa brasileira e na zona da mata da região nordeste do Brasil, é parte recôncavo baiano. A construção da cidade se deu acompanhando a topografia acidentada, inicialmente com a formação de dois níveis, Cidade Alta e Cidade Baixa, sobre uma escarpa acentuada. Com mais de 2,4 milhões de habitantes, ocupa a quinta posição dentre os municípios do Brasil em população. Também por essas dimensões urbano-populacionais, é classificada pelo estudo do IBGE sobre a rede urbana brasileira como uma metrópole regional. Centro econômico do estado, Salvador é também cidade portuária, centro administrativo e turístico. Sua região metropolitana possui o maior produto interno bruto, PIB, entre as concentrações urbanas do Nordeste. Em 2020, tinha o segundo maior produto interno bruto dentre os municípios nordestinos. Salvador foi nomeada em homenagem a Jesus Cristo, o Salvador, conforme o cristianismo seguido pelos colonizadores católicos do Império Português. Portanto, trata-se de um hierotopônimo na toponímia do Brasil, mas também é uma redução da primeira designação,
São Salvador da Baía de Todos os Santos. Além da referência religiosa, esta faz remete ainda à baía na qual está situada, que foi encontrada por Gaspar de Lemos, acompanhado por Américo Vespúcio, em 1501, no dia de Todos os Santos, circunstância que deu nome à capitania, à província e ao Estado federado, dos quais foi e é capital. Na língua inglesa, por exemplo, as denominações Salvador da Bahia e São Salvador perduram ainda para nomear o município. Também recebeu epítetos como Roma Negra e Meca da Negritude, por ser uma metrópole com uma percentagem grande de negros. Segundo dados de 2014, cerca de 82% da população de Salvador se declarou negra. De acordo com o antropólogo Vivaldo da Costa Lima, a expressão Roma Negra é uma derivação de Roma africana, cunhada por Mãe Aninha, fundadora do Ilê Axé Opô Afonjá. Segundo Mãe Aninha, assim como Roma é o centro do catolicismo, Salvador seria o centro do culto aos orixás. Posteriormente, nos anos 1940, a antropóloga cultural Ruth Landis, em seu livro Cidade das Mulheres, traduziu para a língua inglesa a expressão como Negro Home. Posteriormente, quando o livro foi traduzido para o português, Negro Home transformou-se em Roma Negra. Em 29 de março de 1549, chegam pela Ponta do Padrão, na Barra, Tomé de Souza e comitiva, em 6 embarcações, 3 naus, 2 caravelas e um bergantim, com ordens de Dom João III de fundar uma cidade-fortaleza chamada do São Salvador. Nasce assim a cidade de Salvador, já cidade, já capital, sem nunca ter sido província. Todos os donatários das capitanias hereditárias eram submetidos à autoridade do primeiro governador-geral do Brasil, Tomé de Souza. No local de desembarque, na praia do Porto da Barra, está o marco da fundação da cidade. Uma coluna de 6 metros de altura, feita em pedra de Liós. O monumento foi posto pela comunidade portuguesa na Bahia em 1952, restaurado em 2013. Com o governador, vieram mais de 1.000 pessoas nas embarcações. 320 nomeadas e recebendo salários, entre eles o primeiro médico nomeado para o Brasil por um prazo de 3 anos, Dr. Jorge Valadares, e o farmacêutico Diogo de Castro, 600 militares, degredados e fidalgos, além dos primeiros padres jesuítas no Brasil, como Manuel de Nóbrega, João Aspilcueta Navarro e Leonardo Nunes, entre outros. As mulheres eram poucas, o que fez com que os portugueses radicados no Brasil mais tarde solicitassem ao reino o envio de noivas. Tomé de Souza, após receber de um funcionário a notícia de que o substituto estava a caminho, disse-lhe: "Vedes isto, Meirinho? Verdade é que eu desejava muito, e me crescia a água na boca quando cuidava em ir para Portugal. Mas não sei por que agora se me seca a boca de tal modo que quero cuspir e não posso." Por ocasião dos 450 anos da cidade, o historiador Cid Teixeira comparou o empreendimento de construção da primeira capital do Brasil, no século XVI, com a construção de Brasília no século XX. As duas cidades surgiram de uma decisão política de ocupação do território, e ambas, cada uma a seu tempo, trouxeram inovações urbanísticas. Era pelo porto que a cidade se articulava com o mundo. Assim, Salvador foi desde o primeiro instante cosmopolita. Não se tratava de um povoado que foi crescendo. A cidade já surge estruturada. Salvador não nasce de um passado, mas de um projeto de futuro que era construir o Brasil, analisa o escritor Antônio Risério. A cidade segue o modelo de urbanização adotado por várias cidades costeiras portuguesas, que incorpora as características do meio físico ao desenho urbano. A escolha de sítios elevados para a implantação dos núcleos defensivos, a estruturação da cidade em 2 níveis, a cidade alta, institucional e política, e a cidade baixa, portuária e comercial. A cuidadosa adaptação do traçado das ruas às características topográficas locais. Um perímetro de muralhas que não acompanhava o tecido construído, mas se adaptava às características do território, e uma concepção de espaço urbano em os edifícios localizados em posições dominantes
davam sentido e estruturavam os espaços envolventes. São características que se observam em Lisboa, Porto ou Coimbra, assim como em cidades coloniais como Salvador, Luanda, fundada na segunda metade do século XVI, e Rio de Janeiro. Ademais, na cidade portuguesa, os edifícios públicos, civis ou religiosos, localizados em pontos proeminentes do território e associados a uma arquitetura mais cuidada que os destacava na malha urbana, tinham um papel estruturante fundamental na organização da cidade. Assim, núcleo urbano primitivo da primeira capital brasileira é construído no cume de um monte, e a organização da cidade se dá em 2 níveis: Cidade Alta, sede do poder civil e religioso, e Cidade Baixa, onde se desenvolviam as atividades marítimas e comerciais. Nas instruções dadas em 1548 por Dom João III a Tomé de Sousa, estão expressas as preocupações da coroa com a regularidade do traçado da nova cidade. Foi, portanto, uma cidade planejada, e o seu traçado que se adaptava, por um lado, à topografia local e, por outro, a um perímetro de fortificações de forma trapezoidal. No seu interior, era constituída por quarteirões retangulares, do que resultava uma malha regular, mas não perfeitamente ortogonal. Na cidade inicialmente delineada por Luís Dias, havia 2 conjuntos de quarteirões retangulares de diferentes proporções. Um desses conjuntos tinha uma estrutura idêntica aos quarteirões de cidades medievais planejadas. Os quarteirões do outro conjunto tinham uma forma mais quadrada, e cada um deles era composto por lotes dispostos costas com costas, ou fazendo frente para as 4 faces do quarteirão, numa estrutura idêntica à encontrada no bairro Alto de Lisboa ou na cidade de Angra do Heroísmo, ambos contemporâneos da fundação de Salvador. Na parte alta da cidade, localizavam-se os principais edifícios institucionais e grande parte das áreas habitacionais, enquanto na parte baixa desenvolveram-se as funções portuárias e mercantis. No século XIX, no período imperial, alterações sociais provocaram a mudança da elite do Pelourinho para a Vitória. Casarões dessa época ainda persistem no corredor da Vitória, a despeito da especulação imobiliária. Em 1835, ocorreu uma revolta liderada por escravos muçulmanos, conhecida como Revolta dos Malês. Durante o século XIX, Salvador continuou a influenciar a política nacional, tendo diversos ministros de gabinete no segundo reinado, como José Antônio Saraiva, José Maria da Silva Paranhos, Sousa Dantas e Zacarias de Góes. Após a proclamação da República e a crise nas exportações de açúcar, porém, a influência econômica e política da cidade no cenário nacional começou a diminuir. Em 1912, ocorreu o bombardeio da cidade, causado pelas disputas entre as lideranças oligárquicas na sucessão do governo. Foram destruídos a biblioteca e o arquivo, perdendo-se, de forma irremediável, importantes documentos históricos da cidade. Na virada entre os séculos XIX e XX, as influências das intervenções urbanísticas em Paris pelo barão Haussmann chegaram à cidade. Por isso, em 1915, foi inaugurada a Avenida 7 de Setembro, construída a partir de algumas demolições. A nova avenida era a maior da cidade na época, com mais de 4 quilômetros de extensão, desde o centro até a Barra. De mesma forma, a organização urbano-financeira do centro de Londres e de Wall Street, da cidade de Nova York, também marcaram sua influência. Após vários aterros sobre a Baía de Todos os Santos, o bairro do Comércio surgiu em 1920 para concentrar as atividades financeiras na cidade, com sedes de agências de exportação e de câmbio e instituições bancárias e financeiras. Durante a década de 1960, o processo de industrialização no estado atraiu a população do interior e intensificou a formação das periferias na capital. Soma-se ainda a venda de terras públicas municipais em 1968 para encarecer os terrenos do centro e da orla atlântica e empurrar os mais pobres para regiões mais distantes ou enclaves em volta do centro comercial. A partir da década de 1970,
As atividades econômicas de comércio varejista passaram a agrupar-se em centros comerciais, shopping centers. Assim, empreendimentos do tipo surgiram na cidade e para lá se deslocaram lojas de vestuário e departamento, bem como restaurantes. Agradeço a todos que assistiram este vídeo até o final. Fiquem com Deus e até a próxima jornada.